no livro tão conhecido nosso, que eu quase que prego ele da oferta aqui, Juízes capítulo 13. Você precisa entender uma coisa, é uma noite de ceia para todos nós. Apesar dos homens falharem, apesar dos homens errarem, Deus nunca perde uma batalha. Deus nunca perde um propósito. Deus nunca perde uma missão. Deus nunca erra um alvo. Nós, às vezes, temos dificuldade de entender, até com alguns pregadores, alguns que se extrapolam daquilo que Deus não mandou fazer, alguns dão mau testemunho, enfim. O fato é que, com o passar do tempo, a gente vai compreendendo isso, nós só vamos ter uma clareza do que Deus queria, do propósito do Senhor, na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor. Aí nós vamos entender algumas respostas que a gente não conseguiu ter aqui na terra. O seu próprio Jesus vai nos responder algumas coisas. Mas eu queria compartilhar com você hoje sobre os propósitos de Deus. Não sei se às vezes dá um nó na sua cabeça, algumas coisas que passam na mente da gente às vezes, e a gente fica assim desnorteado, por que será? Ou como que pôde isso acontecer? Ele era uma bênção, ela era uma bênção, e o que aconteceu? Na verdade, irmãos, Deus tem compromisso com a sua palavra, né? Às vezes o pregador, ele pode até não estar bem, mas o que ele carrega é a semente é santa. A semente da palavra é poderosa. Não é que Deus não vai tratar com o pregador, com a pregadora, com o evangelista. Não, Deus vai tratar sim. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar com você sobre propósitos. Deus, Ele tem um propósito. Essa pessoa que está do seu lado agora, à frente, todos nós, Deus tem um propósito. O propósito de Deus. Alguns estão se desviando do propósito. Mas não significa que Deus vai perder o propósito. Entenda bem. Como assim, pastor, alguns estão se desviando? Existem coisas que Deus estabeleceu em nossa vida, colocou sobre nós, com um propósito. E, na verdade, às vezes a gente não sei o que dá na cabeça, a gente perde a noção das coisas, fica xarope, doido, e a gente às vezes acha que o dom é nosso, que o conhecimento é nosso, que a unção é nossa, e nunca foi. Juízes capítulo 13, verso 1, diz assim: mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e darás à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino?
qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando tudo isso se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. Esse texto é maravilhoso. Fala aqui a história de um povo que está vivendo a guerra dos filisteus. O motivo pelo qual isso está acontecendo, a culpa é deles mesmos. O verso 1 começa dizendo assim: e outra vez Israel vira os olhos contra o Senhor. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Percebe que Israel está vivendo uma consequência oriunda do que ele mesmo plantou, que é fugir dos princípios, da presença de Deus, negar ao Senhor. E aí o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Mas apesar de Israel estar em falha com Deus, o Senhor é amoroso, Ele cuida. Só que Ele tem uma palavra com Israel. Quando Ele muda o nome de Jacó para Israel, muda a história. Quando Ele chama Abraão, que sai da sua terra e vai para o desconhecido, que vai por fé, Deus fala: olha, você será pai de uma grande nação. Então Deus tem cumprimento, Ele tem fidelidade com os seus propósitos. Apesar de que algumas vezes os homens, a igreja, o próprio Israel, deriva daquilo que tinha que fazer, Deus nunca perde o controle, irmãos. Não é uma força de expressão. Deus não perde o controle de nada. Por mais que você olhe o mundo de cabeça para baixo, por mais que a gente olhe as coisas como estão, entenda, Deus não perde o controle de nada, 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 nada. O texto me mostra, e mostra para você, que o nascimento desse menino, óbvio que tem honra para esse casal. É um raciocínio simples. Como é que Deus olha para toda a nação e chama aquele casal para ser pai de uma criança que eles não tinham filho? Assim como a gente vê outras histórias de pessoas que eram estéreis, como Ana. Mas aqui nessa história, nesse momento, Manoá e sua esposa foram agraciados. Apesar de tudo que está acontecendo ao derredor, fica claro que eles eram devotos ao Senhor. Eles eram fiéis a Deus. E mesmo não tendo filho, o que era uma tristeza e até motivo de zombaria naquela época para alguns, eles não se deixaram abater por aquilo que eles não tinham. E porque eles não se deixaram abater, o texto deixa claro que eles continuaram servindo a Deus. Então não é porque não tinha que paravam de dar glória, de cultuar, de servir. E porque eles agiram assim, Deus une propósitos. Eles não têm filhos, são fiéis, e eu preciso guardar o meu povo, porque eu tenho uma palavra lá atrás. Deus une propósitos. O propósito que Ele tem aqui e o propósito que Ele tem aqui. A gente acha que é coisa nossa, não é. Quem entrega a sua vida para Jesus pode descansar. Deus une propósitos. Essa família não tem filhos, mas é fiel a Deus, serve a Deus, e Deus quer trazer um libertador
para Israel. Quem ele vai fazer? Eu vou usar essa família. Vou usar o fato deles não terem filho, vou honrar, vou abençoar e vou usar essa criança para ser o libertador. Olha que coisa interessante. Sansão nem tinha nascido, mas Deus já tinha um futuro determinado para ele. Quando o anjo do Senhor fala com a mãe dele, depois fala com o pai, no outra visita, o Senhor diz, olha, este menino, ele já fala até o sexo, vai ser um menino, e este menino, ele será libertador contra os filisteus. Olha como Deus é perfeito. Irmão, não tente fazer as coisas do seu jeito que você vai se machucar. Não tente passar na frente de Deus. Se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, relaxa, descansa. Para de ficar dando cabeçada igual burro bravo no mata-burro. Descansa. Eu estou orando há tanto tempo e não veio porque não é tempo. O tempo está chegando. E não é porque era para ser qualquer coisa, era para ser príncipe, era para ser princesa, era para ser o melhor emprego, é para ser o melhor concurso, é para ser a proposta que ninguém recebeu, porque aquilo que é teu, o céu já cuidou disso, irmãos. Só que o texto nos ensina que este moço, que o nome dele será Sansão, ele nem nasceu. A bem dizer da verdade, os seus pais nem ainda tinham projetado ele fisicamente. Porque primeiro vem a promessa. Felizes são aqueles que pegam a promessa e falam, é minha, está comigo e eu não abro mão. Percebe que ela recebe a palavra e ela vai compartilhar com o marido. O anjo volta, dias depois, repete a mesma coisa. Mas olha que coisa interessante. Sansão não existe ainda. Não existe no ventre da mãe dele. Sansão não existe ainda fisicamente em Israel. Pega essa para você. Mas o céu já determinou. O céu já determinou. O menino vai nascer. O menino vai ser libertador. O menino tem um propósito. É só Deus que faz essas coisas. Tomara que esta noite você saia daqui, meu irmão, fazendo festa. Esse moço não nasceu e Deus tem uma missão para ele. A família não tem filho. Deus tem um propósito que é usar alguém para libertar e para trazer a Israel uma lição. Tem 3 propósitos enxertados aqui. Primeiro, o propósito do céu, que é usar alguém, trabalhar com esse alguém. Segundo propósito, honrar aquele casal, que era um casal fiel. Terceiro propósito, Deus ia mostrar através daquele menino que vai nascer, que existe sim condição de ser vencedor na vida. Como? Seja alguém separado para Deus. Seja alguém que viva com Deus e você vai ver Deus cuidar de você nos mínimos detalhes. Talvez não do jeito que você queira, mas do melhor jeito, que é o jeito de Deus. Esse menino que vai nascer, ele já tem um futuro. O propósito da vida de Sansão era para ele ser um libertador das ações de opressão que Israel vinha sofrendo. É interessante, porque ele vai nascer, vai ter um tempo, vai ter os 9 meses de gestação, vai ser criança, adolescente, até se tornar um homem. Mas dentro disso, que a gente acha tão longe, tão difícil, Deus já cuidou dos mínimos detalhes. Mas dos mínimos detalhes. Enquanto esse menino está crescendo, Deus continua fazendo coisas, cuidando, orientando, dando oportunidades. E o propósito da vida de Sansão é para que quando ele estivesse com a maturidade, ele fosse alguém que Deus pudesse usar ele para ser opressor aos filisteus. Hoje os filisteus oprimem Israel. Por que oprime? Oprime porque Israel abandonou o Senhor. E Deus, por misericórdia, não extinguiu a nação. É amor puro.
é amor puro. E Deus está dando chance. Qual que era o objetivo de Deus com o nascimento, o nazireado de Sansão? Porque nazireu era aquele que era consagrado ao Senhor. Então o nazireu, ele tinha os votos. Ele não podia tocar em coisas impuras, ele não podia beber do fruto da videira, eram votos. Ele não podia raspar a sua cabeça, porque ele era consagrado, todo o seu corpo, a sua vida era dedicado ao Senhor. Mas por que Deus fala com a esposa de Manoá e com ele repete, dizendo, esse menino é nazireu, e eu vou usar o nazireado dele para ser libertador de Israel dos filisteus? Porque Deus estava querendo mostrar uma lição, dar uma lição para Israel que estava longe de Deus. Qual a lição? Deus estava dando um aviso para eles, uma lição daquelas para eles de novo aprenderem. Olha, vocês só podem obter vitória, libertação dos inimigos, se vocês tiverem uma vida consagrada a mim. Então Deus vai usar Sansão, que vai nascer, que vai ser nazireu, vai usar de uma força descomunal na vida de Sansão, e vai provar, esse é o objetivo de Deus, que quando a gente está consagrado, ou seja, quando a gente está separado para Deus, quando a gente leva os nossos votos para com Deus a sério, o inimigo não toca. Vimos aqui esta semana no livro de Provérbios, capítulo 26, eu não me lembro o versículo, mas o texto fala assim, maldição sem causa não virá. Ou seja, aquele que está enxertado em Jesus Cristo, aquele que está alicerçado em Jesus Cristo, não tem coisa errada, não tem magia negra, não tem voodoo, não tem palavra, não tem nada, porque o sangue de Jesus é poderoso para garantir a vitória na vida daqueles que são seus. E o que Deus queria mostrar para a nação de Israel na vida do menino que ia nascer? Sejam meus, consagrem as suas vidas. Parem de ficar titubeando em dois pensamentos. Leve a minha palavra a séria. Deus estava querendo mostrar que assim como os nazireus, que os sacerdotes que faziam o voto nazireado, alguns faziam por tempo, outros faziam pela vida. Mas o que estava implícito no voto do nazireu, no seu nazireado? Era dedicação, era compromisso, era lealdade, era fé, é viver na dependência de Deus e não se contaminar. Então, o que Deus queria mostrar para a nação através de Sansão? Ele sozinho vai guerrear, e se vocês fizerem como ele faz, eu voltarei a vos abençoar de maneira tal. Essa é a lição. O que Deus então queria através de Sansão, que era nazireu? Era mostrar que não era para Israel viver pela carne, era para fugir das impurezas pecaminosas e era para eles terem uma vida completa de entrega ao Senhor. O voto nazireu era isso aí. Era isso que Deus queria usar. Por isso que Deus une propósitos. Família não tem filho, a nação está vivendo um momento ruim, espiritual. Deus, por misericórdia, quer mais uma vez dar uma oportunidade. Então ele vai gerar Sansão, para que Sansão, e ele mesmo, é o próprio Deus que já separa Sansão, com o objetivo de mostrar para a nação, gente, vocês estão sofrendo o que vocês querem, é só vocês viverem a vida de vocês, e olha que eu nem estou pedindo para vocês o voto do nazireu, está dizendo, eu só quero mostrar para vocês que não existe gigante, não existe inimigo, não existe problema, não existe maldição, que possa vencer você se você servir a mim, se você me amar, como eu te amo. E na verdade, o que está acontecendo aqui? Deus, eu estou falando pela quarta ou quinta vez essa noite, Deus está unindo propósitos. Fica ligeiro, porque de repente você vai ser surpreendido por esses dias, por alguma coisa que você não vai entender, mas essa palavra vai fazer sentido para você. Deus está fazendo os propósitos se alinharem. O que Deus queria com essa situação era mostrar para a nação isso. Agora, não é o espírito da mensagem, mas vale a pena a gente pensar. O que a gente aprende com os pais de Sansão? A gente aprende, isso se aplica aqui na ceia, que as nossas convicções são combustíveis
para os nossos propósitos. Quando eu tenho convicção de alguma coisa, aquilo vai nortear-me, aquilo vai me conduzir, aquilo vai me balizar. Quando eu tenho convicção. Mas quando eu não tenho convicção, eu falo coisas e não cumpro. Eu fico como uma barata tonta, para lá e para cá, um fala uma coisa, outro fala outra. Eu fico correndo atrás de um negócio aqui, outro negócio ali, quando na verdade Deus já liberou para você. Deus já falou algo para você, te mostrou, enfim, seja o que for. Mas falando de salvação, falando de Jesus, o corpo e o sangue que você vai tomar daqui a pouco. Quando a gente tem convicção do propósito de morar no céu, e Jesus está voltando mesmo, os sinais estão se cumprindo. Quando eu tenho convicção que Jesus é tudo para mim, quando eu tenho essa convicção, esta convicção vai fazer com que eu ande por esse propósito. Então, não é um adultério, não é um assalto, não é mentira, não é um engano. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu não quero perder a minha salvação, que muita gente acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso não, filho. Fica brincando com Deus para você ver. Brinca para ver onde é que esse negócio vai dar. Não ande certo com Deus, não. E a gente vai ver isso aqui na lição. A primeira lição que a gente aprende com os pais de Sansão é que quem tem convicção se move por aquilo. O que você carrega dentro de você é que vai te conduzir. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas responda com inteligência. Quantos aqui confiaram e confiam literalmente a sua vida nas mãos de Deus? Olha que exemplo. O anjo vem e fala com Manoá, porque ele pediu. O verso 8 e 9 diz que Manoá orou. A esposa dele tinha contado para ele que o anjo do Senhor tinha aparecido. Falou que veio um homem. Ele creu, porque ele respirava isso. Só que ele recebe essa palavra da esposa e ele não tem filhos. Óbvio que desejaria ter filho. Ele recebeu uma promessa. O que ele faz? Ele vai orar. Ele estava convencido de que o Senhor os visitara. Você não pode estar num culto desta noite, de ceia principalmente, se você não está convencido que Jesus Cristo te salvou. Se você não está convencido que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Você não pode estar convencido se você não crê que o altar cura, que Deus fala com o seu povo. Porque este homem não tem filho, ele recebe a palavra e ele vai orar. Para quem? Para quem prometeu. O texto me mostra que o anjo anunciou para a esposa e ele não duvidou, não teve ansiedade. Ele vai orar porque ele está preocupado. Se Deus prometeu, Deus vai dar. Mas ele quer cuidar bem do dom que Deus vai dar, do talento que Deus vai dar, que é o filho que Deus vai dar. Então ele vai orar e ele ora com fervor. Queridos, quando ele vai orar, algumas lições ficam para nós. Primeiro, ninguém ora com fervor se não crer. Ninguém ora. Quando você começa a ver falta de oração, aquela coisinha meio água com açúcar, tem coisa errada. Porque apesar de eles não terem sanção, ele vai orar para pedir uma coisa, Senhor, ele só quer saber como é que eu criei esse menino. Então, ninguém ora com fervor se não crer. E só pelo fato de crer, nós não estamos dispensados de orar. Ninguém que se eu perguntar agora, quem acredita em Deus? Acredito. Vou levantar a mão, tá? O fato de você acreditar, de eu acreditar em Deus, nós não estamos dispensados de orar, porque a oração é a nossa conexão com Deus, a oração é a nossa intimidade com Deus, porque nós cremos, é que nós oramos, porque se nós não oramos, é porque nós não cremos. Se você não ora, é porque você não crê.
Tem coisas na minha vida, no ministério, na igreja, na família, nos desejos e sonhos que eu tenho, e das promessas que Deus falou para mim, que ainda não aconteceram, mas estão acontecendo. E que mesmo não acontecendo, nos meus momentos com Deus, eu tenho clamado, digo, Senhor, não te esqueças, lembra-te, Senhor. Senhor, o Senhor falou isso. Senhor, 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 Senhor. E sabe que esses dias eu estava pensando, e o Espírito falou aqui dentro de mim, falou, ei, Kleber, você está descobrindo coisas que você ainda não tinha vivido. Parece conversa de louco, né? O Espírito Santo falando com a gente e você assim. Falou, você vê, você cavou um momento a mais e agora a gente está tendo mais tempo junto. E aí o Espírito me mostrou que algumas coisas que eu estava orando, ele falou assim, lembra que você orou isso aqui há 3 ou 4 meses? Eu falei, sim, então, já aconteceu. É interessante, irmãos, porque apesar da gente crer, a gente precisa orar. E porque nós oramos, é sinal de que nós cremos. Quando o Manoá ora, e não está no coração de Manoá dúvida, não está no coração de Manoá ansiedade, ele só está preocupado, Senhor, como é que eu cuido dessa criança? E Deus responde a oração dele. A oração de Manoá, quando ele fala com Deus, o Senhor fala, olha, conforme eu disse para sua esposa, vai acontecer. Mas veja, que o anjo aparece a primeira vez, fala com a esposa. Ele vai embora, ela corre para o marido, conta, ó, apareceu um homem, a Bíblia diz que é o anjo do Senhor, e me contou isso. Um pai, como que a oração de um pai faz diferença, não? Mas como que tem alguns pais que precisam aprender isso? Alguns pais têm problema de orar com os filhos, pelos filhos. Este pai recebe uma promessa, o menino não nasceu, e ele está orando a Deus, para Deus, Senhor, me fala como eu vou educar. E porque ele ora, o próprio anjo do Senhor volta pela segunda vez. A oração tem poder. Deus fala com ele, e interessante é que Deus cumpriu as promessas. E Deus cumpre e fala para ele, separe o menino. A história de Sansão nos mostra que os pais de Sansão foram exemplos de nazireado. Porque a mãe de Sansão, eu vinha conversando agora há pouco com a Fernanda, e dizendo para ela, Fernanda, Sansão já foi gerado em santidade. O anjo fala assim, não beba vinho, não beba bebida fermentada, se abstenha de coisas impuras, porque o que você vai carregar é meu. Ele é meu. Ele vai cumprir os meus propósitos. Então Sansão, ele é gerado no ventre da sua mãe, já em santidade. A mãe se consagra por ele. E uma mãe, como a mãe de Sansão, educou ele, quando ele tomou ciência de vida, conhecimento, ela dizia para ele, você é um milagre. Você é alguém que Deus separou. E pela vida da gestação dela, ficou claro que os pais de Sansão mostraram o caminho para ele. Se santificaram também por ele, com ele. Sansão soube qual era o propósito de Deus para ele. Porque sua mãe falou para ele. Seu pai falou para ele. Eu posso imaginar que durante o tempo de pré-adolescência, na infância, quando Sansão tinha talvez algumas dúvidas, a mãe dele chamava ele e falou, filho, você é escolhido de Deus, filho. Você não participa disso, por isso, por isso, por isso. Mas porque você é um projeto de Deus. Você é resposta de Deus. Você é propósito de Deus. E você precisa, filho, crescer. O pai e a mãe de Sansão foram pessoas que souberam educar o filho. Sansão não cresceu como um lunático.
Não é aquele exemplo de pais que traz os filhos para a igreja, mas não tem vida em casa com os filhos. Você pode não gostar, mas é isso que acontece com alguns. Que acha porque traz os filhos para a igreja, está tudo resolvido. Não, filho. Aqui é uma extensão do que você é lá. Se você não faz na sua casa, você quer que a igreja mude seu filho? Você que tem que apresentar Jesus para a sua família. E principalmente, aqueles aqui que entendem da obrigatoriedade de santificar a sua casa. Sabe? De trazer a família. Por isso que as coisas estão como estão, irmãos. Por isso que a molecada de hoje recebe celular, eu vejo assim até no culto às vezes. Aí se não der, ele não fica quieto. Você está ensinando. Você está ensinando que o seu filho aqui é moeda de troca. Ele não respeita o culto, e para ele respeitar, ele tem que ter alguma coisa. Então, ele está crescendo, sabendo que o culto não é importante. Porque você não faz isso em casa. Você não cultua em casa, você não ora com eles, você não prega para os teus filhos, você não ministra sobre eles, não tem momentos de oração. E, pelo que me consta, algumas mães vão até além, né? Vão mais do que os pais, porque alguns pais têm dificuldade, estou falando de homem mesmo, de botar a mão na cabeça, orar, dizer, para aí, quarta-feira, terça-feira, sábado de manhã, seja o que for, é culto nosso aqui, é meia hora nossa aqui, desliga o celular, é trazer a responsabilidade do sacerdote do lar. O homem que não faz isso está em pecado. Está em pecado. Você pode morar sozinho com a tua esposa, pela palavra de Deus está em pecado. Porque você devia fazer isso aqui. E você que não tem marido, você que é viúvo, você que é separado, exerça essa autoridade que Deus delegou para você nesse momento. Não permita que os teus filhos fiquem sem conhecer Jesus. Mostre para eles. Os pais de Sansão ensinaram esse menino, mostraram para ele o que é ser nazireu, explicaram por que é ser nazireu. Mas a gente, como dizem alguns, nós vamos embora. E alguns estão confundindo apartamento, casa, faculdade, carro, joias, passeio na Disney, como herança. Isso aí não é herança. Isso é outra coisa. Herança é o que você projeta aqui neles, ó. Herança é o que você ministra aqui dentro deles. Herança é você cravar dentro do coração da tua filha, do teu filho, o maior tesouro nessa terra que um homem pode ter, que é Jesus Cristo. Não tem nada mais precioso do que você mostrar o caminho de salvação para os teus filhos. Não tem nada mais precioso, não tem carro, não tem casa na praia, não tem fazenda, não tem sítio, não tem viagem para o exterior, não tem nada mais importante do que você cravar no seio da tua família intimidade com Deus, servir ao Senhor. E os pais de Sansão fizeram isso. Pois bem, só que o verso 20 do capítulo 15 começa a trazer uma história não tão boa. O verso 15 do capítulo 20 de Juízes diz assim: Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. O livro de Juízes fala algumas coisas que Sansão fez. Ele não fez só essas coisas. Sansão fez muito mais. Mas o que o escritor, o que o Espírito Santo quis nos deixar, está registrado. Então Sansão fez muito mais do que está escrito. Mas agora ele não é mais menino. O pai e a mãe mostrou, ensinaram, e o texto diz que ele julgou Israel durante 20 anos. E nesses 20 anos que ele julgou Israel, ele fez algumas coisas que nos foi mostrado. Não foram todas. Por exemplo, ele matou um leão com as próprias mãos. Irmão, pensa bem. Matar um leão com as próprias mãos é o sonho de todo garoto. É o sonho, irmão. Vem leão, eu meto o pé e falo, bichão, a hora que aquilo der um mugido do seu lado, o mais santo está longe daqui. Mas a Bíblia diz que a força que estava sobre Sansão não era dele. Então ele matou um leão com as próprias mãos. Ele matou 30 filisteus sozinho. Sozinho.
Ele quebrou com as cordas que haviam amarrado. Os homens de Judá uma vez amarraram ele por causa de um desatino dele com os filisteus. Ele arrebentou as cordas. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele, quando escapa da armadilha dos filisteus, numa outra situação, ele arranca as portas da entrada do território dos filisteus, põe no ombro e sobe o morro, e sai como se nada tivesse acontecido. Por 3 vezes, ele escapa da traição de Dalila. Uma vez ele quebra as cordas, eram 7 cordas novas. Da outra vez ele arrebenta as cordas novas como se fosse um fio. Da terceira vez ele puxa o tear que estava na sua cabeça, que ele falou para ela que se colocasse nas tranças um tear. Ele também pela terceira vez ele escapa dessa. E a última das ações de Sansão que a Bíblia registra é que quando ele cai, quando ele fica na condição de colher o que ele plantou, cego, a última ação de Sansão, ele matou mais gente cego do que em toda a sua vida. E é interessante que algumas pessoas falam assim, mas que coisa, hein? Deus ouviu a oração. Sim, Deus ouviu a oração, mas não se esqueça que a vida dele tinha um propósito. Porque se Deus não tivesse propósito na vida de Sansão, não teria colocado esse poder na vida dele. Poderia Deus ter dado o filho para Manoá e para sua esposa, mas não teria falado, eu quero ele com voto de Nazireu. Sansão só fez tudo isso porque tinha um propósito de Deus na vida de Sansão. Então, apesar dele ter sido falho, errou, e quando ele está para morrer, quando os filisteus furam os olhos dele, porque ele quebra a princípio e fala para Dalila aonde estava a força dele, até então, para mim, Sansão já tinha perdido a unção há um tempo. E eu vou te provar por quê. Quando ele conta isso, é porque Sansão já está longe há muito tempo. Mas mesmo assim, os feitos de Sansão faz com que ele, no último ato da sua vida, mate mais gente do que toda a história. Aí você fala, uau, que biografia fantástica. Pois é. Mas esses 20 anos de juízo de Sansão sobre Israel, primeiro deixa eu te alertar uma coisa. Ele não ia viver apenas governando 20 anos. Mas foi ele que semeou apenas 20 anos. Agora, há um contraste da força de Sansão com as fraquezas de Sansão. Que contraste? Primeiro, hoje você está lendo esse texto, está compartilhando comigo aqui, e fica claro de que as fraquezas de Sansão eram mais aparentes do que a sua força. As pessoas e o diabo sabiam onde era o ponto fraco dele. E não foi Satanás que armou essa armadilha para ele, não. Foi Sansão, que com as suas fraquezas mostrou aonde podia. Vejam, ele tinha fraqueza por mulheres. Ele estava disposto a desobedecer a Deus para conseguir uma mulher que lhe agradasse. O pai dele falou para ele, filho, tem mulheres israelitas aqui, por que você precisa ir lá na região dos filisteus? Nós sabemos que não pode, não tem jeito, é separado. Ele era nazireu. Mesmo ele sendo nazireu, mesmo seu pai e sua mãe instruindo ele desobedece Deus para conseguir uma mulher que ele queria. Então, a fraqueza de Sansão se manifesta nisso também. Terceira fraqueza dele, desobedecer os pais. Os pais que o educaram, que mostraram, que se consagraram por ele, ele mostra a fraqueza e desobedece os pais. Sansão pratica engano, está no capítulo 14, verso 9. Ele, sendo nazireu, ele vai para um banquete com os filisteus. Irmão, banquete tem bebida, diferente de refeição, diferente de ceiar. No Velho Testamento, a comida, a mesa, é diferente de banquete. Ele vai na terra dos filisteus, ele vai num banquete. Mas quem é Sansão? Um homem que não deveria beber bebida alcoólica. Um homem que deveria estar consagrado.
Um homem que não deveria passar por alguns lugares. Um homem que não podia tocar em coisas impuras. Aonde esse homem vai? Ele vai fazer festa, banquete com uma mulher que ele arruma, justamente contrário ao que Deus falou para ele. Como assim? Esse moço existiu, a unção, o poder que está sobre ele, tem um propósito. Ele é para ser libertador, mas ele agora vai ser amigo. Meu irmão, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ele vai fazer banquete junto com os filisteus. Ele cede ao temperamento. Sansão é vingativo e temperamental. Sansão tinha um lado cruel. Ele tinha o voto nazireu, mas ele não esqueceu de orar, de buscar, de clamar. E você vai ver no capítulo 15, no verso 4, que ele é um homem que pratica vingança. E a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Estou dizendo para você que a força de Sansão todo mundo sabia, mas as suas fraquezas foram mais observadas do que a sua força. Esse Sansão se relacionou com uma prostituta. Rapaz, o camarada é consagrado ao Senhor, e o texto nos diz, no capítulo 16, no verso 1, que ele vai ter sexo, sai de Israel, vai na região dos filisteus e vai frequentar uma casa de prostituta e tem relações com ela. No verso 6 ao verso 14, esse homem que tinha algo extraordinário de Deus, um propósito de Deus na vida dele, ele vai fletar com o mal. Com quem? Ele vai com Dalila, outra filisteia. E ele vai fletar, é andar na linha de perigo. Ele revela o segredo da sua força para o inimigo. Ele era autoconfiante, arrogante. E por último, ou penúltimo, Sansão, ele simplesmente quebra o voto de Nazireu. Quando ele permite que passe a navalha sobre a sua cabeça. Isso é interessante, porque ao invés de Sansão servir ao Senhor, ele pegou o dom, a força que Deus deu para ele e usou para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse estilo de vida de Sansão, errado, ele ainda julgou Israel por 20 anos. E aí você fala, pastor, mas vivendo esse padrão de vida, ele ainda julgou Israel por 20 anos. Pois é, aí que está a mensagem. Tem promessa, tem voto, tem propósito, mas vai vivendo um dia errado, outro dia errado, outro dia errado, outro dia errado. Vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, quando ele vai buscar uma mulher no meio dos filisteus, ele está buscando jugo desigual. Está indo fora da palavra. Quando ele faz isso, ele já está quebrando. Quando ele rasga o leão pelo meio, ele passa pelo caminho de uma videira, plantação de videira. O que ele está fazendo? Ele é consagrado, ele não tinha nem que passar por ali, porque ele está indo no lugar aonde poderia cair. E não é isso que a Bíblia diz, não, irmão. Não é isso, não. Mas será que cabe a gente pensar que aquele leão que se levantou, talvez já não fosse um aviso para dizer, sai daqui, rapaz. Teu lugar não é aqui, rapaz. Mas o que ele faz? Ele pega a unção, vamos chamar de unção, ele pega a bênção que Deus tem sobre ele, ele pega o dom que Deus tem sobre ele, e ele vai usar a seu favor. Ele não vai usar a favor de Deus. Então, ele rasga o leão, entra no caminho da videira que não tinha que entrar, depois ele volta, pega o leão que está morto, vê enxame de abelhas dentro, enfia a mão, pega favo de mel, impuro. Ele era nazireu. Nazireu não podia tocar em coisa impura. Ele pega o favo de mel, come e não conta para os pais o que ele está fazendo. Ele faz os pais, sem saber, cometer pecado. Só que os pais estão tranquilos, estão em paz. Ele não conta para os pais que ele pegou aquele mel daquilo que ele não podia nem tocar. Por quê? Porque ele era nazireado. Ele era consagrado ao Senhor. Quando ele vai na casa da prostituta,
quando ele vai no caminho da videira, quando ele vai tacar fogo nas raposas, porque ele está com raiva, porque o sogro dele, quando os homens se levantaram contra ele, a primeira mulher filisteia dele, com quem ele casou, ele paga tributo e voto, e sequer ele tem a noite de núpcias com a mulher. E quando ele vai, que ele se revolta, o enigma que ele conta, ele faz a proposta, essa primeira mulher dele, dentro dos 7 dias, que o ato se consumiria no 7º, ela fica persuadindo ele. Vai buscar, irmão, vai buscar fora do arraial aquilo que não era para você fazer. Depois a conta chega. Essa primeira mulher traiu ele e contou para os rapazes. Ele fica bravo, sai, passa um tempo, quando ele volta, ele chega para o sogro e fala assim: eu quero a minha mulher. Ele fala: não, não é mais tua mulher. Você saiu, foi embora, eu não sabia se você ia voltar ou não, eu dei ela para outro homem. Para quem? Para o teu padrinho de casamento. Ele fica irado, ele pagou o voto, pagou o tributo, perdeu a esposa e vai se vingar. Uma pessoa consagrada a Deus precisa vigiar o caminho. Precisa prestar atenção no que fala, no que faz. Eu vou te dizer uma aí. Se você não controla as tuas emoções, se a tua carne está falando mais alto, você precisa rever conceitos. Porque me parece que esse voto seu aqui com Deus, quando você desceu as águas do batismo, e você prometeu amar a Deus sobre todas as coisas, se a tua carne está falando mais alta, é porque tem alguma coisa que está desalinhada. Sansão, a unção que Deus tinha sobre ele era tão fantástica, tão poderosa, mas os defeitos apareceram muito mais. Tem gente que tem um potencial fantástico, tem gente que podia estar voando muito alto, tem gente que podia estar conquistando outras coisas, tem gente que era para estar no outro nível espiritual, mas os defeitos dela são mais altos. Por quê? Porque ela mostra, porque ela não ora, porque ela não se consagra, e acha que vai pegar o pão e o corpo essa noite e vai resolver os seus problemas. Não, não. A Bíblia fala que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Sansão, nesse estilo de vida, ele julga Israel por 20 anos. A questão é, ele só tem essa força porque ele é um nazireu. Porque se ele não fosse nazireu, ele não teria. O poder de Sansão não era dele, estava sobre ele. Esse poder estava ligado intimamente na condição dele ser nazireu. Mas Sansão, ele não viveu em santidade, ele viveu pela carne, ele não fugiu das impurezas pecaminosas, e ele não teve uma vida completa de auto-entrega ao Senhor. Pergunta caminhando para o fim. Pastor, se Sansão viveu tudo isso, como é que ele ainda governa durante 20 anos? Deus não apoiava o que Sansão fazia. Eu comecei dizendo para você, e para nós, tomara que esta noite a gente saia daqui tomando um chacoalho de Deus, achar que a gente está sendo esperto, que nós somos os gerentes da vida, que nós sabemos o que estamos fazendo, e etc. Os 20 anos de nazireado errado não tinha apoio de Deus. E nesses 20 anos, ele teve tempo de se alinhar, e não se alinhou. Na verdade, as ações de Sansão nunca foram para lutar guerras santas pelo Senhor. Todas as guerras e lutas que Sansão se envolveu foram particulares dele. Você não vê Sansão formando o exército, você não vê Sansão orando, você não vê Sansão se abstendo de estar em alguns lugares, você não vê Sansão orando como Davi, que quando ia para uma guerra ele falava, consultemos ao Senhor. Não, ele vai buscar mulher no território errado, dá BO, e ele pega a unção que está sobre ele e vai se vingar. Deus não chamou ele para isso, Deus não deu essa capacitação dele para isso. Mas ele pega, quando ele põe fogo no rabo das raposas, quando ele mata os 1000 homens, quando ele mata o leão, quando ele casa com a prostituta, quando o sogro dele dá a mulher dele para o outro, o texto bíblico nos mostra que Sansão, ele estava agindo com aquilo que não era dele, em benefício próprio. Em 20 anos,
O temperamento de Sansão, ficou claro que era um cara vingativo, e que ele não valorizou o nazireado. Então, mata-se leão, então, vai para os filisteus, guerreia com eles, mas você não vê uma atitude de Sansão, de construir um legado de quem é nazireu. Sansão pega as bênçãos que Deus lhe dá, para benefício próprio. Ele se autogoverna, ele se autopromove, ele faz as coisas. Agora, ele sabendo que ele era nazireu, Sansão prioriza a carne. E quando ele prioriza a carne, a arrogância, a autoconfiança, fez ele esquecer quem ele é. Sabe, queridos, é noite de ceia. Eu disse para você, para a igreja, para a minha alma, que o fato da gente estar fazendo coisas erradas, ou o fato da gente estar desalinhado com alguma coisa desalinhada na nossa vida, não significa que Deus está aprovando. Não significa que Deus vai passar uma esponja sobre isso. Como assim? Primeiro, as lutas de Sansão, apesar dele fazer em benefício próprio, lembra-se por que Deus levantou ele? Para ele ser opositor dos filisteus. Tem muita gente que está fazendo coisas e achando que Deus está assinando embaixo, porque foi usado no púlpito, porque troca, canta, prega, faz, e Deus está. Deixa eu te dizer uma coisa, eu comecei dizendo, não esquece que Deus é Deus de propósito. Tem muita gente se enganando, achando que esse estilo de vida, de aliança com o mundo, de bracinho dado com o mundo, vingativa, temperamental e etc. Mas não se esqueça, é possível que Deus esteja só apenas cumprindo um propósito. Que propósito? Deus pode estar usando você para salvar pessoas e de repente você não será salvo. Você achou que estava usando Deus com o talento que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, com o dinheiro que Deus te deu, com a inteligência que Deus te deu. Você achou que estava tudo bem. Pastor, eu achei. Está aqui uma resposta. Verso 20 do capítulo 16, parte B. A última das vezes que Sansão se enganou, ele abre e conta para Dalila aonde estava a força dele. Ele fala, olha, e você vai ver em algumas versões que diz assim, e Dalila tanto o importunou que até sua alma incomodou. Ela ficou tão na cabeça dele, falando, você não me ama, você não me ama, você não me ama. Lembre-se, um filisteu, tendo toques, corpo, alma, mente e espírito de um israelita. Alguém que devia ser exemplo, está se deitando na cama com o filisteu. Alguém que não era para tocar em coisas impuras, está tocando em coisa impura. Alguém que deveria de estar em oração e lutando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não, ele vai lá nos prostíbulos. Meu Deus, e Deus, esses 20 anos, Deus não fez nada. Deus tinha muita coisa para fazer. Deus tinha muita coisa para fazer através da vida de Sansão. Mas ele se automutilou. Pastor, e por que Deus permitiu? Deixa eu te dizer uma coisa, olha para a história. Apesar dele não ter treinado o povo, apesar dele não ter feito exército, apesar dele não ter levantado as guerras santas, apesar dele não ter se abstido, os filisteus foram abatidos do mesmo jeito. Ou seja, para o propósito que Deus queria, Sansão, Deus, ele fez. Foi do mesmo jeito? Não. Era para Sansão ter feito muito mais coisas. Era para ele ter vivido muito mais. Só que na sua ignorância, ou na sua carnalidade, ou na sua maneira errada, ele desrespeita a unção. Ele desrespeita o propósito. Se você olhar comigo no capítulo 13, lá no verso 1 que eu li com você, estava dizendo assim, e os filisteus vinham contra Israel, e o Senhor visitou Manoá, sua casa, e disse, esse menino vai ser gerado por isso, e ele será o opositor dos filisteus. Qual era o propósito de Deus para Sansão? Primeiro, que ele vivesse mais.
Segundo, que ele fosse maior do que ele foi. Terceiro, que ele formasse discípulos. Quarto, que ele estabelecesse procedimentos corretos dentro de Israel. Quinto, que ele não tomasse o talento, o dom que Deus lhe deu para benefício próprio. Nenhuma das pessoas que Sansão derrotou, destruiu dos filisteus, foi por ordem de Deus, foi dele. Esse é o problema quando a gente toma decisões achando que Deus vai apoiar as coisas que nós estamos fazendo. Esse é o problema de nós pegarmos o talento, o dom, a unção, o ministério, seja o que for que Deus colocou para nós, e a gente mete os pés pelas mãos e acha que no dia seguinte está tudo bem. Eu ceiei o mês passado, eu estou ceando assim, está tudo bem. Ei, querido, alguém que Deus levantou e Deus permitiu 20 anos, não significa que Deus abençoou Sansão com os erros que ele estava. Parte B do verso que nós, capítulo 16, do verso 20. Quando ele conta para Dalila, agora, qual é a sua força? Ela raspa a sua cabeça, ela corta o seu cabelo. E aí, meu irmão, o nazireado de Sansão já estava, quando ele toca no impuro, quando ele deita com prostituta, quando ele desobedece os pais, quando ele vai nos filisteus, quando ele casa com mulher filisteia, quando ele é injusto, quando ele é vingativo. Mas agora ele fecha da pior forma. Porque o último, ou aquilo que era tão sagrado, ele conta. Quem deita com o inimigo precisa estar preparado que vai acordar amanhã. E a parte B diz assim, 16, 20b. Ao acordar, ele pensou, Dalila corta o cabelo dele, ele está no sono. Obviamente que eles devem ter tido o momento deles ali. Ele está dormindo, ela vai lá e corta o cabelo, os homens estão espiando dentro do quarto. Quando ele está com o cabelo cortado, ela grita, como ela gritou das outras vezes, Sansão, os filisteus estão aí. Só que das outras vezes, por misericórdia, e apesar dele ter mentido, porque ele não tinha nem que estar ali, ele não contou de onde vinha a força. Agora ele contou. E quando ele levanta, ele imagina, o texto diz, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Ponto. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Durante 20 anos, Deus pegou o propósito dele, e mesmo Sansão estando errado, Deus queria atingir os filisteus. Presta atenção. Não era desse jeito que Deus queria usar. Não é desse jeito que Deus quer te usar. Deus tem outros planos, outros projetos maiores do que esse. Mas porque algumas pessoas estão fazendo do seu jeito, Deus não vai perder o propósito que Ele quer atingir. Só que dessa vez, e cada vez que eu leio textos como esse, eu peço perdão a Deus. Porque a pior coisa para quem já andou com Deus é não ter mais o Espírito dele. Davi, no Salmo 51, ele fala assim, só não tire de mim o teu Espírito. Dessa vez, Sansão levanta, e os homens dominam ele, amarram ele. E sabe o que fazem? Furam os seus olhos. A força de Sansão foi embora, porque ele desprezou o nazireado dele. Queridos, o calo do pecado destruiu os propósitos sobre a vida de Sansão. Pastor, calo dos pecados vou te explicar. Tem coisas que a gente vai fazendo na vida tão errado, mentindo, escondendo, sendo falso, roubando, adulterando, pecado. Qualquer pecado. A gente vai fazendo, que cria calo. O pecado de Sansão criou calo. Já não lhe incomodava mais. Por seus sentimentos carnais, Sansão se dispunha a desobedecer a Deus. O que estava sobre Sansão nunca foi dele, era de Deus. Ele poderia ter vivido mais. Se ele tivesse uma vida consagrada, ele ouviria mais a Deus e o Senhor se revelaria mais a ele.
Você já parou para pensar? Não sei se alguém já parou para pensar. Imagine se Sansão fosse um homem de oração. Aonde esse moço teria chegado? O que ele teria feito? Mas nenhuma das decisões, das guerras, dos combates que ele teve foi por Deus. É que Deus pegou a sua loucura para cumprir o propósito. Isso não quer dizer que Deus apoiava o que Sansão vivia. Só que chegou um dia que Deus disse, basta. O mais sagrado você deixou tocar. Por causa de sexo, por causa de carne, por causa dos teus desejos, você abriu mão daquilo que era mais sagrado. Você preferiu honrar você, seu corpo, sua vida, do que honrar o voto que você teve comigo. Se você olhar no livro de Juízes, você vai encontrar o seguinte. Os outros juízes, pode ler na tua casa, vai dizer assim o texto. E o Espírito de Deus veio sobre Jair, veio sobre Jefté e sobre os outros. Mas com Sansão, que foi Jair, o texto não fala isso. Com Sansão, que foi nazireu de Deus, o texto não fala isso. O texto diz que Sansão foi abençoado no ventre. Ele recebeu de Deus e fez pouco caso daquilo que Deus deu para ele. Pastor, qual é o tema da mensagem desta noite? Grave bem isso aí. Apesar de nós, Deus cumpre os seus propósitos. Às vezes eu estou me enganando, já criei calo, e eu estou achando que eu sou o cara, a ministra, o pastor, o top. Deus só está cumprindo o propósito. Pastor, querido, é isso mesmo. Apesar de Sansão não fazer o que Deus mandou ele fazer, do jeito que ele tinha que fazer, Deus pega a sua loucura e continua batendo os filisteus. Poderia ser mais? Poderia. Agora presta atenção e eu fecho. Em 20 anos de governo vivo, esse homem abate, elimina um grupo de filisteus, uma quantidade. Nenhuma guerra dele, ele orou para Deus pedir autorização. Todas as decisões que Sansão tomou por ele, pela carne dele, por vingança, por ciúme, por raiva, por carne. Toma uma mulher dele, ele vai lá e mata os outros. Matou o filisteu. O povo que abatia, que roubava, que saqueava os israelitas. Pastor, mas por que ele fazia isso? Deus não via. Lembra-se do propósito? Apesar de nós, Deus realiza propósitos. Quando eu acho que está tudo bem, quando eu acho que o meu jeito, apesar de ser nazireu, eu estou descumprindo, Deus só está olhando. Não sei te responder por que algumas coisas Deus resolve do dia para a noite. E com outros, Deus dá um tempo para se alinhar. Eu não sei te explicar, mas eu sei obedecer. Deus é soberano, então na sua soberania eu só digo sim, senhor, pois não, senhor. Tem casos, vou te dar um exemplo. Safira e Ananias. Pecou, mentiu, morreu. E Acabe. Peca, erra, ora, pede perdão e Deus perdoa. Eu vinha orando por esta ceia durante a semana, nas madrugadas, hoje, falando, Deus fala conosco. Por que às vezes a gente fica assim, mas como é que pode? Pregou tanto, fez tanto, não sei o quê, e etc. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Por ninguém. Os propósitos de Deus vão se cumprir apesar de mim. O que Deus tem determinado para você,
talvez você não faça o que Deus queria, mas de alguma maneira os propósitos deles vão acontecer. Vou mais. O que Deus tinha para fazer, através de você, você acabou fazendo de um jeito que não era o jeito que Deus queria. Mas você acabou fazendo e Deus aproveitou o propósito. Então Deus vai abençoar? Vai não. Chegou um dia em que Deus se retirou de Sansão. Eu posso ceiar um ano, um mês, eu posso ficar sem ceiar também, eu posso ficar nesse entra e sai de igreja, fica e volta, uma hora faço, outra hora não faço. Eu posso uma hora congregar, outra hora não congregar. Eu posso uma hora fazer coisas, outra hora não fazer coisas. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono e está assim. Os propósitos de Deus, apesar do Kleber, Ele vai cumprir. Sansão podia ter vivido mais, podia ter reinado mais, podia ter sido feliz. As mulheres na vida de Sansão foram traidoras, porque ele saiu da casa de Deus para buscar fora da casa de Deus. Nunca espere bênção nesse negócio, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, e eu não assino embaixo dessas coisas. Quando a gente entra pelo caminho de pegar o talento, o dom que Deus nos dá, e achar que a gente, vou fazer assim, deixa eu dizer para você, os propósitos de Deus não serão mudados. O que Deus tem para você, na visão do céu, era algo muito diferente como era para Sansão. Mas porque Sansão tomou os caminhos, esqueceu do seu nazireado, chegou uma hora que o texto diz, e o Espírito do Senhor não estava mais com Sansão. Uma das coisas que não pode faltar na nossa vida, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter dinheiro, a gente pode ter carro, a gente pode ter saúde. Para quem conhece Deus, né? Para quem conhece Deus. Mas tenta orar uma hora e o Espírito de Deus não se manifestar mais. Vem para culto, está pegando fogo, todo mundo cheio de Espírito, você está assim, ó. Tem gente que está recebendo a palavra em todos os cultos. Então Deus é Deus de propósito. Mas tem gente que está no mesmo culto, com a mesma oportunidade, com o mesmo talento, com o mesmo dom, que não está recebendo. A pergunta é, a palavra foi perdida? Não. Não. Quantas pessoas você conhece que estiveram no altar, ministrando, pregando, cantando, que através das suas ministrações ganham almas para Jesus, e aquela pessoa estava errada, estava em pecado. Você fala assim, porque eu já entrei nessa paranoia. Eu falei, Senhor, eu não entendo. E um dia eu fui me aconselhar com outro pastor, falou, cara, eu não entendo, brother. Poxa, a gente paga um preço, faz isso, faz isso. Ele falou, Kleber, essa pergunta eu já me fiz muitos anos. Eu disse, e aí, qual a resposta? Ele disse, Deus tem compromisso é com a semente, com a palavra. O instrumento, Deus descarta a hora que Ele quiser. Mas a semente, Ele vai plantar. Porque Deus tem compromisso com os seus propósitos. Sansão perdeu. Podia ter ido longe. Eu fico preocupado com esse negócio. Porque você pode dizer assim, pastor, mas ainda bem que eu não sou nazireado. Não? Você não entregou sua alma para Jesus, não? Nas águas do batismo, você não prometeu amar a Deus sobre todas as coisas? Você não prometeu lealdade a Deus acima de todas as coisas, as Santas Escrituras? Você não prometeu ser fiel a Deus apesar de tudo? Não? Você se lembra que quando você se casou, por exemplo, você prometeu algumas coisas? Você acha que o Deus de Sansão mudou? Esse Jesus que pregam aí fora, que fica no pecado, blasfema contra Deus, vive fora da palavra, ridiculariza Deus, faz o que quiser, você acha que esse Deus é só amor? Não, Ele é, mas Ele também é justiça. A quem muito Deus dá,
muito será cobrado. Deus é Deus de propósitos. E o que Deus tem para esta casa, com Kleber, sem Kleber, vai acontecer. O que Deus tem dentro de um projeto, Ele levantou você, Ele levantou a mim. Mas por alguma razão, eu resolvi fazer isso aqui, ó. Deus fala, não, não é aí. Não, mas eu quero aqui. Mas não foi para isso que eu te dei essa inteligência. Não foi para isso que eu te dei esse talento. Mas eu vou fazer. Ok. Deus vai cumprir o mesmo propósito. Mas pelo que eu estou fazendo, eu estou desrespeitando o meu nazireado. Sansão não podia tocar em bebida, foi andar no meio da videira. Sansão não podia tocar no impuro, foi comer coisa de animal morto. Sansão tinha que buscar uma esposa em Israel, foi buscar nos filisteus. Sansão devia se consagrar, foi no prostíbulo. Sansão não devia estar na Filisteia, ele está fazendo banquete com os outros. Aí ele arruma confusão, Deus permite, porque a força está sobre ele, mata os filisteus. É Deus que está aprovando? Não, é propósito. Tem muita gente que está confundindo os resultados, que são propósitos de Deus, com a aprovação de Deus. Faz isso não. Você é consagrado ao Senhor. A pior coisa que algumas pessoas fazem é brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Sabe qual foi o erro de Sansão? O principal dos erros? A sua carne. Ô rapazinho com problema com mulher, hein? Foi justamente por ele ser quem é, e foi por aí que ele perdeu. Não existe aliança com Deus, aliás, não existe aliança nenhuma, quando só uma das partes cumpre. Que história que é essa? Que eu quero prosperidade, que eu quero salvação, que eu quero cura, que eu quero milagre, que eu quero felicidade, mas só Deus que tem que dar? Isso não é aliança. Isso é outra coisa. Aliança com Deus não é. Porque Deus é Deus de propósitos. E porque Deus é Deus de propósitos, eu preciso unir o propósito de Deus à minha vida. Se Sansão orasse mais, ele estava coberto, ele estava livre de algumas situações. Quando a gente pensa que Deus está aprovando, Deus está qualquer hora dessas. Ele pode fazer como fez com Sansão. Deus amaldiçoou Sansão? Não. Só tirou o espírito dele. O texto diz, e o Senhor não estava mais com Sansão. Então a minha palavra para você essa noite é, que o Espírito do Senhor esteja com teu espírito. Que no teu deitar e no teu levantar o Espírito de Deus esteja com você. Que ao ir comprar pão na padaria, que o Espírito do Senhor esteja com você. Que ao você ir trabalhar, que o Espírito do Senhor esteja com você. Que ao você fazer comida, o Espírito do Senhor esteja com você. Ao você ir para a faculdade, que o Espírito do Senhor esteja com você. Quando você entrar no carro, que o Espírito do Senhor esteja com você. Quando você estiver procurando emprego, que o Espírito do Senhor esteja com você. Quando você estiver no médico, que o Espírito do Senhor esteja com você. Quando você estiver passando por luta, que o Espírito do Senhor esteja com você. Quando você estiver triste, que o Espírito do Senhor esteja com você. Que não falte sobre nós o Espírito do Senhor. Um homem que Deus tinha um sonho, tinha um projeto. E eu disse para você, Deus é Deus de propósitos. E Deus une propósitos. Mas quando eu me desvio do propósito, Deus não vai perder o propósito. De alguma maneira, Deus vai realizar o propósito. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Senhor Jesus, esta noite, nós entregamos esta palavra para a nossa alma, para a tua igreja, e pedimos ao Senhor, se de alguma maneira a nossa cabeça estava desalinhada, nosso coração estava desalinhado, nós pedimos perdão ao Senhor hoje, queremos consertar com o Senhor hoje, queremos pedir ao Senhor, primeiro os teus propósitos, depois o nosso, se é que o Senhor tem que fazer. Porque, Senhor, um homem que tinha força para matar 1000 homens, perdeu para ele mesmo, perdeu para uma noite de sexo, perdeu para a sua raiva, para a sua arrogância, para a sua prepotência, para a sua desobediência,
perdeu desobedecendo aos pais, perdeu porque não orava, perdeu porque estava nos lugares errados, perdeu porque se associou com pessoas erradas, perdeu porque achou que o nazireado Deus tinha obrigação de sustentar, mesmo ele estando errado. Quantas das vezes, Senhor, nós vivemos mais ou menos assim alguns instantes, em que retardamos a tomada de algumas decisões, não paramos para consertar, não abrimos mão daquilo que está nos afastando de Deus. E o Senhor, em todo o tempo, está dizendo: para, volta, me aceita, para com isso. E às vezes a gente não faz. O Senhor matou mais gente usando Sansão na sua morte do que na sua vida. Não é porque o Senhor aprovou que ele estava, mas é porque até na morte de Sansão o Senhor cumpriu o propósito. Quando o Senhor tem propósito, benditos são aqueles que entendem. Hoje pode doer, hoje pode arder, mas amanhã terá peso de glória nas nossas vidas. Nós entregamos esta palavra, entregamos este momento nas mãos de Jesus, para todos sempre. A igreja diz amém. Fique em pé, por favor.